Veremos agora dois comandos de extrema utilidade, que são os comandos if, then, else e printf. Para entender para que ele serve, vamos começar mudando um pouco a especificação do nosso programa de cálculo de raízes de uma equação de segundo grau. A modificação é a seguinte: esse programa só deverá calcular as raízes quando elas forem reais. Se elas não forem reais, por algum motivo isso não interessa, certo? Então a saída do programa deve ser o seguinte: deve ser uma frase agora, ao invés de ficar aquela coisa solta, só o valor da variável lá, ou que você pode utilizar o eco do Scilab, você vai escrever uma frase da seguinte forma: as raízes são xxx e xxx, tá bom? Quando as raízes forem reais. Se elas não forem reais, deve ser uma frase simplesmente como essa aqui: as raízes são complexas. Ou seja, o que a gente está prevendo aqui? A gente tem um programa que deve prescrever comportamentos distintos que vão depender de uma decisão que será tomada em tempo de execução. Certo? A gente vai examinar um valor, no caso aqui o valor de delta, tá bom? Se o delta for menor que zero, as raízes são complexas. Se for maior que zero, as raízes são reais. Então, em função disso, é que nós vamos executar comandos para dar a resposta adequada para raízes reais e para a resposta adequada para raízes complexas. Então, para isso, nós vamos utilizar o comando if. O comando if, ele tem esse formato aqui, né? Condição aqui é uma expressão lógica, né? Então, quando essa condição for verdadeira, então ele vai executar aqui um bloco de comandos que é o bloco então. Se não, vem aqui do else, entre o else e o end, você tem um bloco de comandos aqui que é o bloco senão. Então, dependendo do valor dessa condição aqui, que é uma expressão com valor lógico, se for true, certo? Se avaliar para verdadeiro, então esse bloco de comandos aqui é executado. Se não, é esse bloco. Vamos então modificar o nosso programa para obedecer essa nova especificação. Bom, então essa primeira parte aqui, leitura de A, B e C, é a mesma coisa. Agora aqui eu calculei o delta. Depois que eu calculei o delta, eu tenho que colocar comandos aqui para prescrever comportamentos distintos para o caso de delta ser maior que zero ou dele ser menor que zero. Então, aqui é o seguinte: if delta maior ou igual a zero, então as raízes são reais. Então, nesse caso aqui, eu tenho que calcular as raízes. Para calcular as raízes, eu vou simplesmente Ctrl X aqui, Ctrl V aqui. Ficou um negócio meio torto aqui, gente. Para o seu programa ficar bonitinho, sabe o que você tem que fazer? Você fala assim, você seleciona tudo aqui, e nesse formatar aqui, você põe corrigir recursos. Aí seu programa volta a ficar bonitinho, arrumadinho. Bom, então aqui é o seguinte: se o delta for maior ou igual a zero, então eu vou calcular R1 e R2 e vou imprimir esses valores. Eu tenho que imprimir uma frase: as raízes são esses valores calculados. Eu faço isso com esse comando printf. Vou fazer printf. Aqui é uma frase, tá bom? Uma frase, então, é um string, tá bom? Esse string aqui é um pouco especial, como eu vou mostrar para vocês agora aqui. Vou escrever as raízes são. Aqui entraria o valor da primeira raiz, não é? Então, como que eu faço isso? Tá bom? Eu coloco aqui um código de formato. Eu vou pôr aqui, ó, 5.2f e outra vez, então, percento 5.2f e aqui é R1,R2. Então, a ideia do printf é o seguinte: é uma frase onde você tem aqui, ó, esse código de formato e esse código de formato aqui. Bom, esse aqui, ó, assim. O código de formato, ele tem duas funções. Uma, indicar qual posição dentro de uma frase que deve ser encaixado um valor calculado pelo seu programa aqui. No caso aqui, o valor de R1. Poderia ser uma expressão qualquer aqui. Aqui é uma expressão também, mas uma expressão muito simples, né, composta de uma única variável. Então, esse R1 vai se encaixar aqui, nesse primeiro código de formato, é pela ordem. Tá bom? Então, e o R2, tá bom? A segunda expressão, no caso aqui é R2, vai se encaixar aqui. O significado desses códigos de formato aqui, esse aqui é um código de formato
disso aqui. Isso aqui vai ocupar 5 posições, sendo 2 casas decimais. Depois vocês vão ter oportunidade de lidar isso aqui com detalhes, não vale a pena eu ficar explicando muito isso aqui não. Daqui a pouco a gente vê o efeito disso daqui. Bom, então esse foi o primeiro caso, tá bom? Então agora eu vou fazer a cláusula else. Tá bom? Agora eu vou colocar aqui o que eu quero imprimir no caso das raízes serem complexas, ou seja, o que é indicado pelo delta negativo. Então eu vou pôr simplesmente aqui printf. No caso aqui a frase que eu vou imprimir é mais simples, tá bom? Eu não preciso de código de formato aqui. Vamos executar esse comando? Aqui agora eu já prefiro executar esse comando sem o eco. Né? E outra coisa que eu vou fazer aqui agora, gente, que é mais a forma como eu trabalho, né? Essa setinha muito pequenininha aqui, bom, eu separo a console desse ambiente aqui de programação, vai ficar uma janela independente. Né? Então aqui eu tenho uma janela independente como a console, que eu vou até fazer ficar mais larga, né? Para a gente ter mais espaço aqui. Então continua assim, CLC para limpar a console, bom? Clear para limpar as variáveis. E agora aqui eu vou mandar executar isso daqui, eu vou executar sem eco, bom? Porque como eu estou imprimindo, claro, explicitamente meus resultados, esse eco é inútil para mim. E para executar sem eco, gente, o mais fácil é essa setinha aqui de ir para frente que a gente conhece dos aparelhos de som. Então mandei executar aqui. Ele está executando aqui o primeiro comando input. O valor de A, vamos pôr aqui, 34. Valor de B, 65. Valor de C, 2. Então, as raízes são essas aqui. Bom, vamos executar outra vez. Mais uma vez, esse símbolozinho aqui para mandar executar. Entre com o valor de A. Agora eu vou pôr um valor grande para A e um valor pequeno para B. O delta da negativa. Um valor grande que é para C também. Então, ele já imprimiu aqui, as raízes são complexas. Tá bom, gente? Então, voltando aqui para a nossa apresentação. Nós temos aqui o nosso comando if, tá bom? Com uma condição. Aqui o bloco então, bom, que é isso que está aqui, tá bom? E aqui o bloco senão, bom, que é o da cláusula else. Bom, vocês têm then aqui uma série de comandos, depois tem um else, uma série, no caso aqui essa série é um só, tá? Um comando só. Então aqui é o bloco senão. Então, com relação ao comando printf, bom, repetindo o que a gente já falou, mas aqui está com o desenho, tá bom? Nós temos aqui códigos de formato, tá bom? É uma frase, o printf imprime uma frase, tá bom? Essa frase, no meio dessa frase você pode ter códigos de formato, tá bom? Que indica o local a ser substituído por um valor que vai ser calculado, tá bom? Então a gente tem aqui dois códigos de formato, este e este, tá bom? A primeira expressão se encaixa nesse primeiro código de formato e a segunda expressão, tá bom? Nesse segundo código de formato. Bom, gente, então é isso que é o nosso printf. Vamos agora ver mais um programa. Vamos pegar um enunciado aqui. Faça um programa que ele leia o nome do usuário, ele leia o número total de pontos feito pelo usuário e que ele imprima, conforme o caso, o nome do usuário, certo? Ele fala assim, com tantos pontos você passou, ou com tantos pontos você não passou. Como, por exemplo, aqui, José, com 75 pontos você passou. Como que a gente faz esse programa? Vamos passar aqui para o Scilab. Vamos limpar a tela, limpar as variáveis e vamos criar aqui um novo programa, tá bom? Vou pegar aqui um novo programa. Esse programa, então, ele Esse programa então lê nome e nota de um aluno e informa se passou ou não. Primeira coisa, vamos ler o nome, né? Então, vamos fazer o seguinte, nome, uma variável chamada nome, igual a input, que, parênteses, abre aspas, e aqui eu vou acrescentar, bom, aquele parâmetro extra string, bom, que é o que vai permitir que o usuário
não necessite colocar o nome dele entre aspas. E vou falar aqui também uma outra coisa, que é uma forma como eu programo e como muitos dos programamos, tá bom? Quando a gente está trabalhando principalmente com interpretadores. Eu vou salvar isso aqui já de uma vez, com o nome qualquer, resultado de curso. E aqui agora, a única coisa que eu fiz até agora aqui foi ler o nome do usuário, né? Vamos ver se já está funcionando essa parte. A gente vai testando aos poucos. À medida que a gente consegue testar, a gente já vai testando para a gente ir adquirindo confiança naquilo que o nosso programa pretende fazer. Então, eu já vou executar isso daqui. A gente vê aqui que o comando já imprimiu aqui seu nome. Por favor, eu vou colocar aqui João. Ele não falou nada, mas tem uma variável chamada nome que efetivamente contém o string João. Bom, então até aqui funcionou. Então agora eu quero saber os pontos dele, mas para isso eu quero escrever o seguinte. Eu vou falar agora aqui então, pontos igual a input. Aqui eu tenho um string, né? Então agora aqui eu vou criar um string utilizando aquela operação de concatenação e para ser simpático com o usuário eu vou usar o nome dele que eu acabei de aprender, né? Acabei de perguntar. Então eu vou pôr aqui nome, tá bom? Que é essa variável que eu obtive um valor aqui com esse comando input, nome mais, agora aqui um string, que já vai começar com vírgula, tá bom? Quantos pontos você obteve? Bom, e vamos ver se isso aqui está funcionando. Bom, vou salvar isso aqui e vou executar. Então, aqui perguntou o nome, seu nome por favor, eu vou bater João. João, quantos pontos você obteve? 78. Mais uma vez não falou nada, mas vamos ver essa variável pontos, né? Essa variável que está aqui, com qual valor que ela está? 78. Bom, então está funcionando até aqui. Então agora eu tenho que imprimir se ele passou ou não passou. E o critério é aquele mesmo nosso aqui, tá bom? Que de 60 pontos para cima você passou, tá bom? Menos de 60 pontos não passou. Então eu vou perguntar aqui, if, bom, pontos maior ou igual a 60, então ele passou, né? Então eu vou imprimir aqui. Aqui eu vou pôr um código de formato que ele é adequado para uma variável do tipo string, tá bom? Que é aqui que eu vou encaixar a variável nome. Por quê? Acento S. Repare aqui, tá bom, gente? Então aqui eu tenho a frase do meu printf, bom? Aqui eu tenho a variável nome, uma expressão, tá bom? Que tem um valor string que vai se encaixar aqui nesse código de formato. Bom, %s é um código de formato adequado para variáveis, para valores do tipo string, do tipo cadeia de caracteres. E %d é um código que ele é apropriado para números também, mas para números inteiros, tá bom? Sem casas decimais. E nesse %d aqui, nesse código de formato, vai se encaixar o valor pontos. E a mesma coisa para a cláusula else, quase a mesma coisa, né? Aqui, piadinha que eu faço toda vez que eu pôr essa carinha triste, tem que tirar um dele. Tá bom? Vamos testar esse programa. Vou salvar e vou mandar executar. Então, seu nome, por favor, João. João, quantos pontos você obteve? 70. João, com 70 pontos você passou. Agora vamos testar outra vez. Qual o seu nome? José. Quantos pontos você obteve? 56. Bom, com 56 pontos você não passou. E aqui a piadinha que eu faço todo semestre. Tá bom? Então, o que é importante observar aqui, gente? Que eu prescrevi aqui, o que eu procurei ensinar aqui através desse exemplo,
outro uso do comando if, tá bom? Outro exemplo de uso do comando if, e novos códigos de formato para variáveis com tipo string, que é esse daqui, e para variáveis numéricas também, mas com valores inteiros, tá bom? Que é o %d. E também uma técnicazinha de programação que faz o seu programa ser mais agradável com o usuário. Bom, isso a gente chama muito isso de usabilidade. Você faz o seu programa ficar mais atraente, ele se torna mais gostoso de usar. Bom, então, aqui só repetindo as coisas que eu já falei, né, sobre esse programa. Tá bom? Aqui a gente tem os nossos printf, tá? Ou seja, aqui eu estou lendo o nome, lendo os pontos, tá bom? E essa leitura aqui, eu estou usando a concatenação aqui para repetir o nome que ele acabou de me fornecer. E aqui tem o meu if, certo? Se for maior ou igual a 60, então ele passou. Eu tenho esse comando aqui, bom, onde a variável nome, o valor da variável nome, vai se encaixar aqui nesse código de formato %s, que aqui é um valor string. E pontos vai se encaixar aqui, e é %d, que é um formato numérico. Nós já vimos o %f, que é para formato numérico também, tá bom? Mas que tem casas decimais. Aqui só mais uma coisinha aqui, tá bom, gente? O Scilab considera que cada linha é um comando, e às vezes você tem um comando comprido, certo? Que não cabe numa linha só. Então você pode utilizar 3 pontinhos, tá bom? Você termina uma linha com 3 pontinhos, quer dizer que a linha seguinte é uma continuação. Bom, para concluir, eu espero que vocês, depois da experiência que vocês tiveram de programar bit por bit com nossos processadores, que nós mesmos fizemos aqui, foi interessante para a gente entender o que era um programa armazenado. Bom, mas na hora de programar, aquilo lá estava muito ruim. Então o Scilab ele oferece um nível de conforto muito superior às linguagens de máquina. A interface de comandos do Scilab, a console, ela é muito boa para pequenos cálculos e para o teste de comandos, como eu fiz aqui testando o input, por exemplo, usando ou não aquele parâmetro extra do string. Cálculos um pouquinho mais complexos, ou seja, eu uso sim o Scilab como uma calculadora, mas a partir do momento que a coisa complicou um pouco mais, é muito melhor você implementar seus cálculos, sua transformação de informação por um programa que fica ali registrado, que você vai corrigindo os erros que você encontrar, e depois que já estão corrigidos, está lá gravado num arquivo quais são os comandos que você precisa para essa transformação de informação. Repetindo aquela ideia que eu falei já, tá bom, gente? Dos detalhes de uma língua, sabe, de uma linguagem. A gente encontra hoje na aula que a gente viu comandos de atribuição, tá bom? A gente viu o if then else, são comandos importantíssimos, eles são assim centrais para a ciência da computação. Bom, então o Scilab mistura esses comandos centrais com uns detalhezinhos, tá bom? Se você colocar um ponto e vírgula no fim do comando, tem eco ou não tem. Vocês podem experimentar, eu esqueci de mostrar aqui hoje. Tá bom? Ou código %5.2f, gente, esse é muito chatinho, tá bom? É tudo muito pequenininho, tá certo? Colocar aquele parâmetro string ou não no comando input, você tem uma série de detalhes que a gente tem que ir acostumando, e quanto mais vocês acostumarem, gente, melhor, tá bom? Vai ficar mais fácil para vocês, tá bom? Por quê? Eu acredito que if then else é um comando que você consegue entender, você sabendo um pouquinho de inglês, né? O que é que ele faz, tá bom? Mas %s, o %f, gente, ninguém faz ideia, vocês têm que decorar. Decorar isso daí, se acostumar com isso, e depois vocês vão ver que isso some, a gente para de preocupar com isso daqui. Além disso, vocês têm que, o Scilab oferece um monte, o sistema Scilab agora, tá bom? O ambiente, ele oferece um monte de possibilidades, um monte de possíveis operações que você tem que ir explorando aos poucos. Mas as operações básicas, vocês têm que prestar bastante atenção nelas, porque vocês têm que fazer isso rapidamente. Né? Como que você constrói um programa, como que você abre o SciNotes, como que você salva um programa, como que você abre um programa que você salvou ontem para continuar hoje aqui a sua edição. Tá bom? Tudo isso você tem que saber com familiaridade, você tem que se familiarizar. Então, para isso é preciso praticar. Bom, e ao praticar, não tenham medo, tá bom? O Scilab não estraga, ele não estraga. Não vai acontecer nada, pode não fazer aquilo que você queria, pode errar, mas eu errei aqui na frente de vocês, gente, não doeu nada, não aconteceu nada, não estragou meu computador, não houve nada. Tá bom? Então, na dúvida, gente, vocês experimentem, façam experimentos. Sabe? O Scilab, ele não vai estragar. Sabe? E é experimentando que a gente vai adquirindo a familiaridade, e com a familiaridade que a gente vai conseguindo efetivamente construir programas que atendem às nossas necessidades.